a saúde. Então nós vamos defender para que seja um imposto que é um imposto progressivo, é sobre quem tem dinheiro, então nada mais justo, é um imposto justo nesse sentido, e o que é importante, que ele seja aplicado na saúde. Na saúde, porque muitas vezes esses impostos não foram aplicados para os seus devidos fins. Então o povo precisa, os prefeitos querem, né, os governadores, a maior parte deles já se manifestou favorável, e a própria Dilma, eleita presidenta, ela disse que quer fazer um pacto com os governadores e prefeitos, será uma das suas primeiras reuniões como futura presidenta, já eleita agora, para que tenha um pacto pela segurança e pela saúde. Então isso é um tema muito importante. Ok, obrigado pela sua participação. 15 matérias, então, na ordem do dia aqui da CCJ, e outras informações agora da Comissão de Educação com Lucas Costanzo. Isso mesmo, Jason, de volta aqui na Comissão de Educação. E outro requerimento de audiência pública é do deputado Mano Chendes e da deputada Marisa Formo. Eles querem debater sobre a aplicação da nova lei de crédito educativo, o Procred, visando a possibilidade da criação de uma lei. Aqui ao meu lado está a deputada Marisa Formo. Bom dia, deputada. Qual é o objetivo desse projeto? Veja, nós já fizemos, e eu fui a proponente de uma lei que deveria regularizar a situação das pessoas que estavam em dívida e as pessoas que estavam em execução nos seus processos de pagamento do crédito educativo. O que é que aconteceu? A governadora absorveu parte do que eu propus, mas tinha tempo de duração, e esta lei venceu a sua viabilidade de uso no dia 20 de outubro de 2010. Muitos casos não foram resolvidos, porque a PGE, porque o setor da Caixa RS não estavam organizados de começar a atender as pessoas dentro dos 30 dias após a sanção da lei. Isto fez com que as pessoas ficassem prejudicadas. Então, nós precisamos que, primeiro, seja novamente editado um projeto de lei que permita aumentar o tempo, novamente, porque ele já não existe, essa lei não está mais em exercício. Segundo, que a lei permita que a cobrança seja no máximo sobre 30% da renda do mutuário, já que há pessoas que poder pagar suas contas, tem que empenhar às vezes 60% da sua renda. Isso fica inviável. E também para que ela pare de fazer as execuções dos processos que forem negociados. Que isto, nós queríamos que a Casa Civil nos atendesse para que a gente resolvesse apenas sob o ponto de vista administrativo, mas não foi possível. Eu lamento, mas se essa governadora não aceitar o diálogo, eu espero que o nosso próximo governador, que está aberto a dar essa solução, enviará um projeto de lei e nós teremos a solução para o crédito educativo. Hoje nós queremos pedir aos deputados que aprovem essa nossa demanda e que a gente possa escutar todos os casos que não tiveram solução, pelo tempo de duração da lei e pelo percentual de cobrança sobre a sua renda. Deputada, como é que essa lei, esse projeto de lei que prevê o custeio das matrículas e mensalidades dos alunos pelo Procred e também com a ajuda da Bolsa Rotativa de Ensino? Não, o Procred é um fundo que é rotativo, que foi criado e que ele deixou de ser novamente financiado. E meu projeto de lei propunha que as cobranças que estivessem sendo efetivadas fossem direcionados aqueles recursos para o fundo, que seria uma forma concreta de reativar o próprio Procred, que hoje não tem disponibilidade financeira para novos estudantes adquirirem esse crédito. Tá certo, muito obrigado. Essas são as informações aqui da Comissão de Educação. Voltamos ao estúdio. Nicolau. Cerca de 212 mil pessoas morrem por ano no Brasil em virtude de problemas cardiovasculares, entre eles infarte, acidente vascular, cerebral e parada cardiorrespiratória. As arritmias cardíacas correspondem a 90% desses casos. Conforme dados da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, a doença afeta mais os homens do que as mulheres. Apesar disso, especialistas alertam que é possível realizar um tratamento quando o diagnóstico é feito a tempo. Na próxima sexta-feira será comemorado o Dia Nacional de Prevenção a Arritmias Cardíacas e Morte Súbita. E quem irá abordar o assunto aqui no estúdio conosco é o cardiologista da Sociedade de Cardiologia do Rio Grande do Sul, Gustavo Glotz de Lima, para a gente tentar entender um pouquinho
primeiro, né, vamos falar para quem talvez não saiba quais são os sintomas da arritmia, o que é a arritmia cardíaca, então, doutor Gustavo. Mas, claro, antes, muito bom dia e muito bem-vindo ao nosso estúdio da TV Assembleia. Primeira vez do senhor aqui. Exatamente. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Nossa, prazer é todo nosso. Mas, enfim, como é que pode ser identificada a arritmia cardíaca? O que é a arritmia cardíaca? Bom, as arritmias são desordens da velocidade ou do ritmo do coração. O coração é uma bomba eletromecânica, ou funciona como uma bomba eletromecânica. A parte elétrica, um estímulo elétrico que percorre todo o músculo cardíaco, faz com que ele se contraia e assim bombeie o sangue para todos os órgãos e tecidos. Sempre que ocorre uma disfunção da parte elétrica na sua velocidade ou no seu ritmo, ocorre uma arritmia cardíaca. As arritmias cardíacas podem ser de ritmos muito lentos, chamadas bradiarritmias, ou ritmos muito rápidos, as taquiarritmias. Uma aceleração muito brusca, por exemplo. Exatamente. Do batimento. Exatamente. Conceitualmente, no repouso e uma condição de normalidade, sem estresse emocional ou físico, o coração bate de 60 a 100 batimentos por minuto. Sempre que ele for mais lento do que isso, se descreve como uma situação de bradicardia. Sempre que ele for mais rápido, de taquicardia. A morte súbita, que é conceituada como uma morte que ocorre de forma inesperada e dentro da primeira hora do início dos sintomas, de causa natural, pode ser ocasionada tanto por ritmos lentos como por ritmos rápidos. A maioria das mortes súbitas cardíacas ocorre por ritmos muito rápidos, as taquicardias, nas suas diversas formas. Em torno de 30% pelos ritmos muito lentos. E é aí que nós temos que atuar. As taquicardias que causam morte súbita mais comuns são a fibrilação ventricular e a taquicardia ventricular. Quando essas arritmias ocorrem, o coração para de bombear o sangue de maneira adequada para que se oxigene as células do cérebro. E por isso que a pessoa perde a consciência. Perfeito. Bom, como é que as pessoas podem identificar quais são os sintomas, talvez, né, de que a pessoa tem, não está, mas se tem arritmia cardíaca? Os sintomas são variados. Em primeiro lugar, a maioria das arritmias cardíacas não são malignas. Então, muitas pessoas podem ter sintomas de arritmia. Podem conviver com esse problema. Com a arritmia, e isso não ser um desastre, ou prenunciar um desastre. Por outro lado, algumas pessoas, menor número, têm sintomas e esses sintomas podem prenunciar um quadro mais sério. As arritmias podem se manifestar desde ausência nenhuma de sintomas, ausência completa de sintomas e ser detectada num exame casual, ou a pessoa pode sentir o coração bater mais rápido, ou mais forte, ou de forma irregular. As outras manifestações de arritmia cardíaca podem ser tonturas, alterações visuais, pré-desmaios ou até mesmo desmaios. Bom, no caso da arritmia cardíaca, a pessoa já nasce com esse problema ou adquire ao longo da vida, doutor Gustavo? A incidência maior das arritmias se dá naqueles pacientes que já têm alguma condição cardíaca prévia. Por exemplo, já tiveram um infarto do miocárdio, ou já têm algum problema de válvula cardíaca, ou nasceram com alguma doença estrutural do coração com que fez com que esse coração crescesse muito, enfim, naquelas pessoas que já têm insuficiência cardíaca. Mas também podem ocorrer, de uma forma bem menos prevalente, em pessoas que nunca tiveram nada e que têm uma herança genética, uma predisposição genética familiar para as arritmias cardíacas. Por exemplo, as chamadas síndrome de Quetelongo, síndrome de Brugada, entre outras formas de herança genética de arritmia. Mas a grande maioria se dá em pessoas que já tiveram um infarto ou que têm insuficiência cardíaca, o coração que não tem capacidade suficiente para bombear o sangue adequadamente para os outros órgãos e tecidos. O senhor falou aí, vamos trazer uma linguagem mais coloquial, né? No batimento mais devagar do coração, assim como a aceleração do órgão. Mas outros sintomas, além dessa aceleração ou não do batimento cardíaco, podem ser sentidos? Dores de cabeça, enfim, as pessoas que geralmente costumam escutar até o seu próprio batimento cardíaco, pode ser um sintoma de arritmia também, doutor? Pode.
a pessoa ter tonturas, a pessoa escutar, geralmente quando põe o ouvido no travesseiro, um batimento irregular, às vezes sudorese inexplicada, às vezes mal-estar, a pessoa não consegue descrever bem o que sente. O que sente, mas sente o mal-estar. Pode ser arritmia. Pode ser um prenúncio de arritmia. E o tratamento? Só um segundinho antes do tratamento, no diagnóstico. Além da história do paciente, da anamnese, do exame físico, quando está examinando o paciente, existem formas de detecção que nos ajudam muito. Por exemplo, o eletrocardiograma, ou eletrocardiogramas que podem ser instalados no paciente e ficar 24 horas, ou às vezes até um mês no paciente. Existem, inclusive, eletrocardiogramas que nós podemos botar no subcutâneo e ficarem 1 ano monitorizando o paciente. E testes mais invasivos, como estudos que se faz por introdução de catéteres dentro do organismo, pelas veias da perna, que vão até dentro do coração, e lá se faz um eletrocardiograma in loco, isso quer dizer, no próprio órgão, com manobras de estimulação. Com isso, nós conseguimos estratificar, isso é, classificar os pacientes com maior ou menor risco de uma arritmia ou benigna ou grave. Muitas das arritmias benignas, nesses exames que nós chamamos percutâneos, isso é, com a introdução de catéteres para dentro do organismo, para dentro do coração, muitos desses pacientes nós podemos curar o problema com a aplicação de uma energia de calor chamada radiofrequência. Então, se põe o catéter dentro do coração, se provoca a arritmia, se identifica o ponto da arritmia e lá se cauteriza a arritmia. Nos pacientes que isso não é possível, nós podemos usar as medicações e nós podemos usar uma gama diversificada de tipos de marca-passo. A prevenção reduz aí em 90%, poderíamos dizer assim, um percentual, se fôssemos dar um número na redução, por exemplo, no problema, na morte da pessoa, no ataque cardíaco, enfim, a prevenção da arritmia é fundamental. A prevenção é fundamental e para nós conseguirmos fazer a prevenção, nós temos que conhecer o problema. A primeira coisa para se programar um ato de prevenção é o conhecimento do problema. Qual é a importância hoje das arritmias e das mortes súbitas? Bom, primeiro, é que elas são muito prevalentes. Se estima que em torno de 3 milhões de pessoas sofram morte súbita por ano a nível mundial. Em torno de 300, 400 mil nos Estados Unidos, na Europa, em torno de 200 mil no Brasil. Essas são as estatísticas por ano. O que significa isso? Isso significa em torno de 500 a 1.000 mortes por dia por morte súbita. Dessas pessoas que apresentam uma morte súbita, em menos de 5% delas, se atendida antes da morte propriamente dita, consegue sobreviver e ter alta hospitalar. Então é um problema muito grave, muito prevalente. Para teres uma ideia, a morte súbita causa mais mortes por ano na América do Norte do que câncer de mama, AIDS, câncer de pulmão e AVC juntos. E acidentes vasculares cerebrais juntos. Então é um problema de saúde pública muito importante. O que a gente deve fazer como prevenção? Primeiro, tentar identificar as pessoas de maior risco, aqueles que já tiveram infarto, aqueles que já tiveram uma arritmia grave, aqueles que têm insuficiência cardíaca, aqueles que têm perfil genético para desenvolver uma arritmia dessa, principalmente nos atletas e jovens. Programas educacionais. A alimentação, o exercício também está atrelado a isso? Sem dúvida nenhuma. Alimentação adequada, todas aquelas medidas que se pode adotar para melhorar o estilo de vida da pessoa. Perfeito. Para a gente já finalizar, então, Dr. Gustavo Glotz, por que mais homens do que mulheres? Existe uma explicação científica, já que temos aí 40 segundinhos para encerrar? Por que os homens... Bom, os homens são mais acometidos por doenças cardíacas como um todo. Os homens têm mais infarto que as mulheres, têm mais doenças cardíacas, enfim, do que as mulheres. Então, se eu tenho um fator que predispõe mais algum problema ao coração nos homens, eles vão ter mais arritmia também. Só para finalizar, eu gostaria de dar a última mensagem. Por favor. É que existe um projeto de lei que tá aqui na Assembleia percorrendo justamente abordando esse tema para que se disponibilize uns aparelhos
aparelhos que são chamados de desfibriladores externos para serem disponibilizados em locais públicos. Então, esses aparelhos, eles podem salvar diversas vidas. Isso é, se uma pessoa tem desmaio no local público e perde os sentidos e não tem pulso circulatório, esse aparelho pode ser usado prontamente e conseguir fazer com que essa pessoa não tenha dano cerebral